Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Oi, pessoal, tudo bem? Eu de novo. Agora a gente vai para uma aula de geografia, tá bom? E o tema da aula de hoje, gente, é a importância do território para os povos indígenas. Na aula passada, a gente acabou de falar que os portugueses chegaram e conquistaram aquela terra, dominaram aquela terra, né, que já era habitada pelos indígenas, pelos nativos. Mas e aí, como é que ficou esse povo que morava aqui? Antes da chegada dos portugueses, gente, os indígenas eles eram espalhados por todo o território brasileiro. Eles moravam no Brasil inteiro, mas no litoral, né? Eram aproximadamente 5 milhões de nativos. Sim, quando os portugueses chegaram aqui, existiam 5 milhões de nativos, mais ou menos. E que eram divididos em tribos, tinham seus costumes, as suas crenças, as suas divisões políticas, né? E aí a gente vem para as consequências da ocupação portuguesa para os nativos brasileiros. O que aconteceu com eles quando Portugal começou a ocupar? Primeiro, que eles perderam território. Segundo, que eles foram submetidos a trabalhos escravos. Lembra no final do outro slide que a gente falou que eles que extraíam pau-brasil e transportavam até os navios? Sim, daí foi só piorando. As doenças que eles não conheciam, que foram trazidas da Europa, como por exemplo a gripe e também a varíola, e que dizimou um pouco da população indígena da época. A saída do litoral para o interior do Brasil, o que aconteceu? Os portugueses exploravam mais o litoral brasileiro, né? Eles chegavam pelo litoral e exploravam aquela parte ali. Então os indígenas, eles eram obrigados a migrar para o interior do Brasil. E também a perda das suas crenças religiosas. Ou seja, eles tinham a sua própria religião, as suas crenças, os seus ritos. E quando os portugueses chegaram, lembra que eu falei que eles rezaram uma missa? Conforme foi passando o tempo, eles passaram a catequizar os índios. Ou seja, ensinavam aos índios o cristianismo, né, o catolicismo. E também, eu não coloquei aqui, mas além das crenças, também o idioma, né? Que eles tinham que aprender o português. Bom, e aí conforme foi passando o tempo, aí a gente vem para a atualidade. As terras indígenas atualmente são 704 terras indígenas. Elas são legalmente demarcadas pelo Estado brasileiro, ou seja, o governo, ele demarca esses territórios. E ele demarca esses territórios e lá os índios vivem e podem preservar um pouquinho da sua cultura. E aqui a gente tá, apesar de ter esses territórios, a gente vem, ó, índios em terra não indígenas, eles não deixam de ser índios. Ou seja, a gente não tem índios só nessas terras demarcadas. A gente tem índios também em vários locais. E eles falam, né, eles contam que mesmo que eles estejam vivendo em centros urbanos, eles não deixam de ser índios, gente. Entendeu? Aqui a gente tem um gráfico que tem sobre a distribuição das terras indígenas regularizadas por região administrativa. Então, cada região do Brasil, tá vendo? A sua maioria está aqui na região norte, que é de verdinho, que tem 54%. 6% no sudeste. No nordeste, eles ficaram com 11%. No centro-oeste, 19%. Lembra que eu falei que eles foram migrando para o interior do país? Então, ó, o último local que eles chegaram foi lá no norte. E aí a gente vem para a importância da demarcação. Mas, professora, por que eles fazem essa demarcação das terras indígenas? Qual que é a importância que isso tem? Pessoal, primeiro é a preservação do modo de vida, a preservação da cultura indígena, do modo de vida que eles eram acostumados, para eles não perderem isso.
A redução de conflitos pela terra, ou seja, eles, tanto os indígenas quanto os não indígenas, brigavam muito por território. Maior investimento de estados e municípios, ou seja, que os estados e municípios olhem para esses indígenas com olhares mais sensíveis e se adequem à realidade deles. Uma garantia da diversidade étnica e cultural, ou seja, o nosso país é extremamente rico em etnias e culturas, então a gente tem que continuar preservando essa diversidade. A conservação ambiental, que eu vou falar um pouquinho dela daqui a pouco, e a proteção de povos indígenas isolados, ou seja, uma proteção para eles que vivem mais isolados também. Lembra que eu falei que eu ia falar um pouquinho mais de desmatamento? A gente chega aqui, ó. Tá vendo esse gráfico de 2008 a 2012? Ele mostra o desmatamento médio nas terras indígenas, nas unidades federais e nas estaduais. Tá vendo como os indígenas eles preservam um pouquinho mais a natureza? Ou seja, eles dependem da natureza para sobreviver, né? Então, eles preservam mais. Mas, professor, isso aí saiu da sua cabeça? Não, gente, não saiu da cabeça, da minha cabeça. Eles são todos regidos por leis. Esses direitos que eu acabei de falar dos indígenas, eles estão nas leis. Primeiro, na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1998, que é a nossa Constituição Federal atual. E o Decreto 5.051 de 2004, que ratifica a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho no Brasil. Eles garantem aos povos indígenas a posse exclusiva de seus territórios e o respeito às suas organizações sociais, costumes, línguas, crenças e tradições, consolidando o Estado democrático e pluriétnico de direito. Lembra que eu falei que a gente tem que preservar essa cultura, né? E também a Lei 6.001 de 73, que é do Estatuto do Índio, ou seja, ali, pessoal, que está a legislação que garante os direitos indígenas. Agora vamos refletir um pouquinho sobre o que a gente falou? Eu quero que vocês escrevam aí no caderninho de vocês, com todo o capricho que eu sei que essa galera tem. Escreva em seu caderno uma frase que explique a importância do território para os povos indígenas. Em uma frase vocês vão explicar qual que é a importância do território para os povos indígenas. Bom, a nossa aula fica por aqui. Por hoje é só. Mas antes, lembretes. Não se esqueçam de ficar em casa, lavar as mãos com água e sabão com bastante frequência, usar máscaras se precisar sair, não é para sair, gente, mas se precisar, usem as máscaras. E, não esqueçam desse último, fazer as atividades da escola, ou seja, a gente está aqui, passando as aulas, os professores estão passando as atividades e aí, vocês vão fazer a parte de vocês, não vão? Eu conto com todo mundo para fazer a sua parte. Não esqueçam, tá bom? Um beijo e até a próxima. Eu tô morrendo de saudade de todo mundo. Tchau, tchau. Prefeitura Municipal de Cuiabá. Trabalhando e cuidando da gente.